Rádio Tapera FM, a rádio povo. Agora são 13 horas mais 13 minutos, 1 da tarde, 13 minutos em São José da Tapera. Estamos começando o nosso programa Tapera falando de esportes, trazendo as principais notícias do futebol pelo Brasil e pelo mundo. No programa de hoje teremos as informações dos campeonatos regionais, torneios, partidas amistosas do amadorismo e, é claro, muito sobre os campeonatos brasileiros da Série A, B e C. É claro, você que vai ficar com a gente vai ficar sabendo de tudo. Teremos as participações dos repórteres da agência Rádio Web, trazendo as notícias do futebol nacional e internacional e também notícias do futebol amador de Alagoas com a Demi Melo daqui a pouquinho. A gente agradece a todos os desportistas de toda a nossa região que estão conectados conosco, abraçando também meu amigo Beneval. Beneval ali em São José da Tapera, ele que tem um salão para alugar. Você que quer se estabelecer como comerciante aqui em São José da Tapera, aproveite, ligue 994-225152 ou 998-37-7034. Falar com o amigo Beneval, que está conectado conosco. Salão que mede 250 metros quadrados na rua Padre Soares Pinto, e esquina com a Rua do Cambão, aqui no centro da cidade que mais cresce no sertão das Alagoas. Abraçando meu amigo Cláudio Brindes, lá em Olho d'Água das Flores, também curtindo o nosso programa. Meu amigo Cício Tonila, lá no Olho d'Água do Padre, Adelson, João Caetano e toda a equipe da Bananeiras, também curtindo a gente, pessoal do município de Monteirópolis e, é claro, o pessoal de Antes e toda a nossa região, curtindo o nosso programa. Você aí da cidade de São José da Tapera, nossa querida cidade de São José da Tapera, onde o futebol aconteceu durante toda a semana, nas partidas envolvendo a Copa EFA e, é claro, muito mais partidas amistosas que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Clube Atlético São José, galera do Clube Atlético São José conosco, um abraço, obrigado pela sintonia. Clube Atlético São José, que essa semana deu início ao treinamento no futebol feminino, depois da grande festa do Dia das Crianças, no último dia 12, quinta-feira. Nesse sábado, foi a vez das meninas entrarem em campo para fazer o seu primeiro treinamento sob o comando, sob a direção da amiga Adriana, das amigas Adriana e Lia, e o comando técnico do amigo Daniel Borel, que agora vai comandar tecnicamente a equipe feminina do Clube Atlético São José. Atlético São José que vem agora em todas as categorias de base, né, acontecendo os treinos, jogos. Encerrou agora a sua participação no campeonato do SESI, diga-se de passagem, belas apresentações que fez, infelizmente não deu para continuar por conta da pontuação, e, é claro, um campeonato exige muito e é muito eliminatório. Então, brevemente o Atlético vai estar de volta, já há convite para participar de um próximo evento do SESI, e, é claro, a galera, todo mundo se preparando para isso. Bom, vamos chamar a agência Rádio Web, que tem a sua primeira participação nessa tarde. Vem de lá! A única equipe brasileira que integra a disputa da Copa Libertadores Feminina de 2017 começou com vitória. O time do Corinthians, Audax, venceu o Sportivo Limpenho do Paraguai por 2-0. A defensora Mimi e a meio-campista Monique Peçanha converteram os gols do triunfo corintiano. A estreia da equipe brasileira estava marcada para segunda-feira, mas foi realizada somente na noite de quinta, já que atletas de ambas equipes tiveram uma infecção alimentar. O Sportivo Limpenho é o time que defende o título do torneio, já que o conquistou na edição de 2016, realizada no Uruguai. Também em jogo válido pelo Grupo C, onde está o Corinthians, o Independiente Santa Fé da Colômbia goleou o Deportivo Ita da Bolívia por 9-2. O Corinthians Audax volta a campo neste sábado para enfrentar a equipe boliviana. O duelo será realizado a partir das 18 horas no estádio La Arboleda, localizado em Assunción. Todas as partidas da atual edição da Copa Libertadores Feminina são realizadas no Paraguai. Agência Rádio Web, com informações do futebol feminino, Diego Brião. Tá certo, Diego, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Tapera falando de esporte. E volta daqui a pouquinho para continuar. 1 da tarde, mais 18 minutos, 1h18 em São José da Tapera. O futebol alagoano, 2 pesos, 2 medidas, 2 equipes que estão ainda disputando o campeonato. A equipe do CRB foi ao Belém do Pará e arrancou um empate importante
frente ao Paysandu, fora de casa, um empate que deu um sabor de alívio, né? Alívio, já que o CRB não vem numa crescente, então um empate fora de casa e as duas partidas próximas que tem dentro de casa, com certeza deu para atingir realmente a expectativa do Clube de Regatas Brasil. É justamente isso, pontuar fora e tentar fazer os resultados dentro de casa, que lhe daria 7 pontos nessas duas próximas partidas que o CRB vai enfrentar. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o que movimentou esse final de semana mesmo foi a partida em que o CSA foi a Fortaleza enfrentar a equipe do Leão, o Leão do PC, né? Leão do PC, o Fortaleza, e diga-se que foi uma grande participação, uma grande vitória do CSA frente à equipe do Fortaleza. Quando eu falo aqui CSA, as pessoas dizem, rapaz, ele fala muito do CSA, mas não tem como não falar muito do CSA no momento, né? Não tem como não falar muito do CSA, porque o CSA voltou com tudo, está realmente com a mão na taça. Os cearenses não gostam disso, o clima pesou lá em Fortaleza, quando os narradores das equipes de Alagoas gritaram que o CSA era campeão, né? É claro que o pessoal não gostou nadinha, radialistas alagoanos foram até ameaçados lá, né? Porque quiseram realmente, o cara abriu a garganta e disse tudo que ele estava sentindo no momento. A emoção aflorou e os radialistas realmente falaram coisas que talvez seria bom deixar para a última partida, mas os cabas não seguraram e realmente falaram tudo e chocou alguns colegas de rádio lá do Ceará, e é claro a imprensa, que alguns deles até partiu para agressão, para tentar agredir alguns radialistas alagoanos que extrapolaram a voz gritando que o CSA era campeão. É claro que é muito cedo, ainda tem mais 90 minutos, né? Mas não deu para segurar a emoção dos caras e os caras gritaram. Flávio Araújo não, o treinador do CSA está com o pé no chão, com toda calma, né? E sabendo que tem vantagem, mas é preciso esperar ainda os próximos 90 minutos. O técnico do CSA, Flávio Araújo, comemorou a atuação da equipe e o resultado positivo conquistado na noite de sábado contra o Fortaleza na Arena Castelão. Além de construir vantagens para o segundo jogo da final da Série C, o Azulão acabou com a invencibilidade do rival dentro da casa deles. Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o comandante azulino fez uma análise sobre o desempenho da equipe e ficou satisfeito com o comportamento dos atletas em campo. O time propôs fazer um jogo equilibrado, marcar, jogar, defender e atacar. E marcamos bem. Transitamos rápido na defesa para o ataque, mantivemos posse de bola no campo ofensivo, construímos jogadas de ataque e saímos com resultado justo de 1-0 no primeiro tempo, e no segundo o Fortaleza cresceu, teve mais posse de bola, jogou muito pelos lados, mas nós conseguimos encaixar o segundo gol e depois nos fechamos bem. No final, eles conseguiram fazer o gol, mas foi um grande resultado, uma grande vitória, destacou o Flávio Araújo. O treinador também comentou sobre a postura dos jogadores e acredita que um conjunto de fatores foi determinante para a vitória do Azulão no Castelão. Hoje tem que jogar com confiança e determinação, coragem e inteligência. A equipe jogou com todos esses ingredientes e por isso conseguimos essa grande vitória contra o grande adversário. Lógico que a vantagem é nossa, mas a decisão está em aberto ainda. Se Deus quiser, vamos em busca da complementação no próximo sábado, completou. O CSA e Fortaleza voltam a campo no próximo sábado, dia 21, às 18 horas, horário local de Maceió. O time alagoano tem a vantagem de empate, enquanto o tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença, com triunfo para 3-2 ou 4-3 em diante. A vitória do Leão, com 2-1, leva a decisão para a cobrança de pênaltis. Portanto, é assim que sabemos que aconteceu, e não é muita coisa além disso, mas o pessoal lá do Ceará tenho acompanhado vídeos e eles não estão nada felizes com
com o resultado e com a emoção dos nossos narradores, a emoção dos nossos radialistas, que realmente sentem na pele a emoção. Eles também, se tivessem conquistado a sua vitória lá, é lógico que eles teriam comentado também, talvez extrapolado também. Esse é o tom do comunicador, fazer essa emoção aflorar na hora do gol. Mas, infelizmente, é claro que quando a gente perde, fica sentindo aquele sabor amargo e tem que encontrar alguma forma de extrapolar. E essa forma que eles estão usando é justamente para trazer o ânimo para os seus jogadores, que perderam a partida. O que o CSA sofreu com a ausência de titulares, o Fortaleza vai sofrer nesse próximo domingo e nesse próximo sábado em Maceió, porque eles também têm jogadores agora que estão fora do padrão de jogo, porque receberam o terceiro cartão amarelo, e o CSA volta com aqueles titulares, que estiveram fora. Mas quem estava no banco realmente correspondeu à expectativa. O Cristiano, jogador daqui do Sertão, jogador de Pão de Açúcar, que foi chamado de última hora, já fazia parte do Campeonato Alagoano desde o início, mas não tinha sido utilizado ainda. Mas foi chamado, teve a infelicidade de dar o último toque na bola, ou a bola tocar nele antes de entrar para o gol do Fortaleza, mas o mesmo teve também com o jogador do Fortaleza, o Pablo, que deu o último toque na bola antes de entrar e fazer assim o segundo gol do CSA. Uma partida que teve 2 gols contras, um do lado do CSA, um do lado do Fortaleza, e o CSA saiu na vantagem por 2-1. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos trazer de volta a Rede Rádio Web, que já nos chama e quer trazer informações para você que está ligadinho na melhor Rádio Tapera FM. A 28ª rodada do Brasileirão teve Vasco da Gama 1, Botafogo 0 no Maracanã, jogo realizado no último sábado. O São Paulo voltou a respirar no Campeonato Brasileiro. Venceu o Atlético Paranaense no Pacaembu por 2-1 e subiu algumas posições na tabela, se livrando momentaneamente da zona de rebaixamento. O Fluminense bateu em casa no Maracanã o Avaí já no domingo. 1-1 foi o placar de Sport e Atlético Mineiro. Na opinião de Oswaldo de Oliveira, o time foi bem e poderia até ter saído com a vitória. Eu acho que no final um dos dois poderia até ter saído com uma vitória, particularmente para nós, para o Atlético. Interessante porque é uma progressão que a gente está tendo com a equipe, né? Algumas situações novas aparecendo para nós procurarmos solucionar, e agora vamos olhar para frente. O Palmeiras conquistou uma vitória fora de casa diante do lanterna da competição Atlético Goianiense. Em Goiás, bateu a equipe da casa por 3-1 sob o comando de Alberto Valentim, novo técnico do Verdão. Nós, depois dessa mudança com o Cuca, a gente precisava reagir rapidamente. Conseguimos fazer o comecinho, ficou mais devagar, depois achamos o gol e tivemos o controle do jogo, boa parte dele depois. E a gente conseguiu essa vitória aí, que era o mais importante pra gente no momento. A Chapecoense foi derrotada pelo Flamengo por 1-0 e está na beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Já o Grêmio bateu fora de casa o Coritiba, 1-0. Renato Gaúcho ressaltou o empenho dos jogadores e o fato da equipe tricolor ter voltado à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então eu falei ainda ontem que eu tive uma conversa com o grupo, que nós temos que trabalhar bastante a parte psicológica do nosso adversário. Eu acredito que deu certo, né? Porque não só pelo gol que nós fizemos, mas basicamente o Coritiba quase não criou. E isso que é importante. Você não pode deixar o adversário criar, porque ele cresce no jogo, a torcida vem junto. E nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o Coritiba tem que se abrir para buscar o gol. E nós tínhamos que aproveitar os espaços. E foi o que aconteceu no segundo jogo. E a diferença para o segundo colocado entre Corinthians e Grêmio diminuiu 1 ponto. Agora são 9. Porque o Corinthians perdeu para o Bahia na Fonte Nova por 2-0. Uma desatenção total dos jogadores que pode ter custado caro. Ainda faltam 10 rodadas e 9 pontos são possíveis de serem revertidos. Nesta segunda-feira, uma partida encerra a 28ª rodada.
O Santos terá pela frente a equipe do Vitória no Pacaembu às 8 da noite. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osborio. Rádio Tapera FM. Falando de esportes. Produção e apresentação. 1 da tarde, mais 28 minutos, 1h28 em São José da Tapera. Vamos trazendo mais informação para você que está ligadinho conosco. Já tem a Ademir Melo trazendo informações do amadorismo, movimentadíssimo essa semana. Olha, CRB prepara time para vencer o Timbu. O Timbu, jogo que vai acontecer na noite dessa terça-feira, às 20h30. Para enfrentar o Clube Náutico Capibaribe, o CRB precisa somar pontos para estabelecer uma posição confortável na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O time já deu sinais de que já está assimilando o sistema de jogo implantado pelo técnico Mazola Júnior. Forte marcação, saída rápida para o ataque. O setor ofensivo continua defendendo. Zé Carlos não vive um bom momento e Neto Baiano vem perdendo boas oportunidades de marcar. Para treinar essa fase, eles precisam fazer com que passe essas dificuldades e conquiste o gol que está sendo muito esperado. Amanhã, o Galo não vai poder escalar Tony e Chico, punidos com o terceiro cartão amarelo no empate com o Paysandu. No treino de hoje, o time será definido, muito embora sua escalação não seja informada, o que só vai acontecer nos vestiários do Rei Pelé. A expectativa da direção é de que o público repita o mesmo apoio do jogo contra a equipe do ABC. 1 da tarde, 30 minutos em São José da Tapera, cidade que mais cresce no sertão das Alagoas. É hora de trazer as informações do amadorismo com ele, Ademir Melo, que ontem esteve com o Botafogo, jogo válido pela Copa F. Ele vai contar toda essa história pra gente agora no nosso programa Tapera Falando de Esporte. Um abraço super especial para você que está conosco aqui no Povoado Marruá, você que acompanha a nossa programação, você que gosta de ficar por dentro do mundo do esporte. É claro, a gente fica feliz de ter você como ouvinte. Você aí do bairro 10, em São José da Tapera, onde a bola rolou bastante nesse final de semana com a Copa EFA acontecendo. E é isso justo que você vai ficar sabendo a partir de agora. Alô, Ademir, boa tarde. Ronaldo, boa tarde a todos os amigos e ouvintes da Tapera FM, especialmente os amantes do esporte. Estamos chegando para falar do futebol amador em nome do vereador Felipe Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São José da Tapera, também em nome do bar e a Vícola do Valmir, lá em Povoado Pilões, e também abraçando João Caetano aí na Bananeira, sempre ouvindo o programa Tapera FM falando de esporte. A Copa EFA começou em São José da Tapera logo na quinta-feira, no feriado Dia das Crianças, com 2 jogos no campo do São Bento, entre Vasco das Baixas e Boa Esperança, empataram pelo placar de 1-1, e CSC de Caboclo e Canarinho de Carneiro também ficou com o mesmo placar de 1-1. No sábado, era para a gente ter 3 rodadas, 3 jogos, tivemos apenas 2 jogos na sede do campo do São Bento, pela manhã, Palmeiras de Cachoeirinha venceu o Juventude de Caboclo pelo placar de 3-1. O segundo jogo à tarde era entre Barcelona de Fazenda Nova e a equipe do Brejinho. O segundo jogo, a Barcelona de Fazenda Nova vence em WO. A equipe do Gaga, a equipe de Brejinho, não compareceu no estádio Bento Piroco. E o terceiro jogo do dia entre CRB de Pilões e Cacimba do Barro ficou empate também pelo placar de 0-0. No domingo, a gente era para ter 2 jogos também na sede do Atlético, entre a equipe do CRB de Senador Rui Palmeira e a Sociedade Esportiva Salgadinho. Esse jogo não aconteceu, por causa de uma morte de uma pessoa lá no povoado Salgadinho, e a diretoria do Salgadinho tentou desistir desse jogo. E esse jogo vai ser programado para o próximo final de semana, ou no sábado pela manhã, ou no domingo, entre essas duas equipes, CRB Senador e a equipe do Salgadinho. Terceiro jogo à tarde, segundo jogo à tarde, entre Passagem do Roque e a equipe do Botafogo, mais um empate de 0-0 entre essas duas equipes, Passagem do Roque e Botafogo. Agora complicou a vida da equipe do Botafogo nessa competição, que vai ter que vencer a equipe do Salgadinho, torcer por tropeço entre a equipe de CRB de Senador
né? Então vai ser muito difícil para a equipe do Botafogo nesse campeonato. Quer dizer, o Botafogo joga com o Salgadinho e o Passagem Rock pega o CRB, é? Agora é só que o Passagem do CRB Senador ia ter esse jogo contra a equipe do Salgadinho. Ah, tem a equipe do Salgadinho ainda primeiro, né? Pode acontecer também no sábado, pela manhã ou no domingo. As duas equipes estão entrando com acordo com a direção do campeonato para ver se esse jogo acontece no sábado ou no domingo pela manhã. Tá certo, tá bom. Mas de qualquer maneira, a situação do Botafogo não é boa, né? Agora não, agora complicou a vida, né? Porque já tem, a gente temos aqui, fizemos a classificação da sede das equipes que participam da sede que é do campo do Atlético. E no grupo A, nós estamos vendo aqui a equipe do Paraguai, de Torrões e Borussia de Chechel, vem empatado com 2 vitórias, 6 pontos em 2 jogos. Nós temos a equipe do Independente Caboclo e a equipe da Bananeira, né, que 0 ponto, mas só jogaram uma partida, tem 2 jogos ainda para cumprir essas 2 equipes. A equipe do grupo B, temos Palmeiras de Água Salgada, soma a liderança. A gente coloquemos aqui, Arnaldo, já pontuando daquelas equipes que desistiram da competição, que nem Carneirense, entre outras, Cruzeiro de Lagoa da Cobra. Então a gente já estamos colocando os pontos para essas equipes, né? Aqui o Palmeiras de Água Salgada assume a liderança com 6 pontos em 2 jogos. O Flamengo de Olho d'Água do Padre tem 6 pontos em 3 jogos. São Francisco de Pilões, 3 pontos em 2 jogos, né? Tem um jogo ainda decisivo entre a equipe de Pilões e o Palmeiras de Água Salgada. O grupo D, o grupo do Atlético, o Atlético tem 6 pontos, né? Venceu a Cacimba do Barro e os 3 pontos da equipe do Cruzeiro de Lagoa da Cobra. Então o Atlético tem 6 pontos em 2 jogos, CRB Pilões 4 pontos em 2 jogos, Cacimba do Barro tem 4 pontos em 3 jogos, já jogou todos os seus jogos, a Cacimba do Barro já está fora da competição e o Cruzeiro de Lagoa da Cobra que desistiu. No grupo D, o grupo do Botafogo de Antas, a gente temos aqui a equipe do Salgadinho, né, com 3 pontos em um jogo, o Botafogo de Antas, segundo lugar, com 2 pontos em 2 jogos, o CRB Senador tem 1 ponto em 1 jogo e o Passagem do Rock tem 1 ponto em 2 jogos. Então essa é a classificação da sede lá dos clubes que participaram da sede do campo do Atlético, os 4 grupos, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, sabe? Tá certo, vamos aguardar para ver como é que fica, né? Como diz os cearenses lá, o jogo só termina depois do juiz apitar, né? Só. Então, vamos esperar esse jogo de Salgadinho contra a Passagem do Rock para ver as chances que fica da equipe do Botafogo de Antas nessa competição. Mas já tinha gente do Salgadinho ontem cantando vitória, ontem, né? Depois do a empate. equipe do Salgadinho, o diretor do Salgadinho, o Beto lá sempre estava torcendo pelo empate, né? Porque o empate entre Botafogo de Antas e a equipe do Passagem do Rock era ficar muito melhor para a equipe do Salgadinho. Tá certo. Tem mais alguma coisa também para hoje? Tem, Arnaldo, nós temos aqui o 2º campeonato de futebol Society, que está acontecendo aqui no Society, aqui no Sítio Gambeleiro, em Manteroca, Arnaldo. Essa bola começou a rolar dia 8/10 aqui no Society, o 2º campeonato Society, né, com 6 equipes, 6 jogos, né, Brasília e Alexandre. O Brasília perdeu pelo placar de 1-0, o segundo jogo, Agreste Velho 6 e Oliveira 5. Brasília, né, Borussia 1, Real Agreste também 1, Vaqueiro 0, Bola 2, Loia 4, Cacá também 4, Amargosa 1 e Primo 5. Nós tivemos mais 2 jogos no último sábado, dia 14, Real Agreste 3, Brasília 2 e Fazenda Velha 4, Loia 5. É esse o 2º campeonato Society que está acontecendo no Sítio Gameleiro, aqui no Society de Fabinho, e temos mais 3 jogos no próximo dia 22, né? Próximo dia 22 temos Fazenda Velha e Primo, Vaqueiro e Cacá, Agreste Velho e Brasília. Tá certo, tá bom. Então, se tiver mais alguma coisa, pode falar. Não, por hoje é só, não. Amanhã a gente vamos trazer mais do esporte amador, principalmente os próximos jogos da Copa Essa. Tá certo. Um abraço, Ademir. Obrigado pela sua informação. Falando do amadorismo, amanhã ele volta trazendo mais informações pra gente. 1h, mais 38 minutos. Chamamos de volta a Agência Rádio Web, que vem trazendo mais informações pra gente. O futebol mundial começa a semana um pouco mais triste.
Morreu na Indonésia neste final de semana o goleiro Shoiru Uda, de 38 anos, do Persara Lamongan. Ele sofreu complicações na cabeça depois de chocar com um companheiro brasileiro durante a partida contra o Semen Pendang. A notícia foi confirmada por veículos locais que reproduziram a fala do médico responsável do hospital Soreji Lamongan General, onde o jogador foi atendido. Uda chegou a reagir após o ataque com Ramon Rodrigues, que é brasileiro e atua no Persara Lamongan. Ao ser atingido na cabeça, o goleiro levou a mão ao queixo e depois caiu desacordado no gramado. Médicos agiram rapidamente para tentar reanimar o jogador ainda no campo, sem sucesso. Assim, ele foi retirado por uma ambulância e foi levado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos na cabeça. Ao longo de toda a carreira, Shoiru Uda atuou pelo Persara Lamongan e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais do clube. Companheiros também postaram fotos a seu lado, chamando-o de ídolo e também de lenda. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Felipe Osboril. Tá certo, Felipão. Daqui a pouquinho você volta para encerrar sua participação aqui no nosso programa. Um fato extremamente lamentável, uma morte no futebol, uma coisa que não é comum, né? É um esporte onde as pessoas se chocam sempre, mas dificilmente a gente vê contusões tão sérias de levar a óbito como esse caso que aconteceu lá na Indonésia. É triste, é lamentável e realmente o futebol está de luto. 1h, mais 40 minutos em São José da Tapera. Olha, o Clube de Regatas Flamengo entra em processo de eleição. O presidente mais vitorioso da história do Flamengo, Márcio Braga, é o responsável por articular a oposição da atual diretoria para a eleição que serão realizadas no fim do ano que vem. A ideia de Márcio é unir os opositores e escolher um candidato só para disputar com a chapa de Eduardo Bandeira de Melo, atual presidente. Em entrevista, ele fez duras críticas à atual gestão rubro-negra e garantiu que não será candidato. Aparentemente, nas finanças e na administração eles foram bem. Precisamos analisar mais profundamente agora. Agora nas atividades esportivas do clube foram um desastre. O Flamengo, no seu artigo 2º, diz que as atividades esportivas prioritárias são o remo e o futebol. E nisso eles foram muito mal. E, na minha opinião, não vão conseguir recuperar até o fim do ano que vem. O remo, você sabe, não teve nenhuma preparação, não se fez um projeto de formação de atletas. O remo, você precisa preparar hoje para ganhar 2019 e 2020. O ano de 2018 já está perdido, assim como o de 2017. No futebol, eles viram um dinheiro que jamais passou pelo Flamengo. O orçamento de 600 milhões é maior que o da CBF e não tem nenhuma produtividade, nenhuma vitória marcante, nada mais consagrador. Então é mesmo um desastre, disse Márcio Braga. O Bandeira, além de incompetente, é pé frio. Ele é laranja, foi colocado lá porque dois não podem concorrer, Landim e o Allen. Em 2012, era um sócio antigo, uma pessoa conhecida do grupo BAP. Colocaram ele lá para ser a rainha da Inglaterra. Só que, depois de um tempo, houve um racha. O BAP saiu em razão da teimosia do Bandeira. Aí ficou o Godinho, que acabou sendo vice de futebol. Uma boa pessoa, mas por percalço saiu. O grupo dele acabou e deixaram esse laranja lá. O laranja é um incompetente. A bola bate na trave e sai. Perdeu até no cara o coroa do Cruzeiro. Eu já sabia que ia perder nos pênaltis. O craque do time perde pênalti. Outro craque perde gol. Sem goleiro na pequena área, nas horas decisivas. O time perde. Isso caracteriza o pé frio, disse o Márcio Braga com uma matéria extensiva que tece críticas duras
ao presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Vai aguardar para ver, são políticas do futebol que mais uma vez está no Flamengo, e a gente só espera que o Flamengo saia ganhando com isso em vez de perder mais uma vez. Bom, vamos embora, trazendo informações para a gente, mais ainda a gente Rádio Web volta para encerrar a sua participação. São 13 horas mais 44 minutos, agora em São José da Tapera. O São Paulo voltou a respirar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A vitória em casa no final de semana diante do Atlético Paranaense colocou nos trilhos novamente os planos de Dorival Júnior de não cair para a segunda divisão. O São Paulo estava na zona de rebaixamento e com a vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense, subiu 4 posições na tabela. Foi a 13º, tem 34 pontos. Um respiro para Dorival Júnior e seu trabalho. Eu acho que foi uma partida assim completa em todos os aspectos, porque nós tivemos um pouco de tudo dentro do jogo. O que eu fico satisfeito é que eu vi pela primeira vez tudo aquilo que está sendo trabalhado, treinado, poder ser desenvolvido dentro de um jogo. E muito feliz pela maneira como os jogadores se comportaram e pela recuperação que tivemos. O São Paulo volta a campo no Campeonato Brasileiro já neste meio de semana, quando enfrenta dia 18, quarta-feira, a equipe do Fluminense no Maracanã fora de casa. Uma disputa de 6 pontos com a equipe carioca, já que o Fluminense está a 1 ponto à frente do São Paulo, na 12ª colocação, com 35 conquistados. E uma vitória do São Paulo faz o tricolor se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e da disputa da Série B o ano que vem. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osboril. Tá certo, Felipão, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Tapera falando de esporte. Olha, deixa eu me ver aqui, rapaz, a equipe do CRB já começa a vender ingressos para o jogo contra o Náutico. Aliás, o jogo contra o Náutico é amanhã, né, rapaz? Então tem que vender ingressos mesmo. Não pode demorar muito tempo, não. Tem que vender os ingressos porque o jogo é um jogo importantíssimo para a equipe do Clube de Regatas Brasil e ele precisa levar muitos torcedores para o estádio Rei Pelé. Então esperamos que realmente aconteça uma grande partida e que o CRB volte a se colocar numa posição. Conseguir essa vitória vai realmente fazer com que o Clube de Regatas Brasil encoste numa situação mais favorável para a equipe alagoana, que empatou, que fez um projeto para essas próximas 3 partidas. Na verdade, o projeto não é tão ambicioso assim, porque a primeira parte ele já conseguiu, que foi aquela de pontuar fora de casa e fazer os resultados dentro de casa. Então, esse resultado pode vir já a partir de amanhã com a partida frente ao Clube Náutico Capibaribe, o Timbu de Pernambuco, jogo que vai acontecer no estádio Rei Pelé. Um dia após o empate em 0-0 fora de casa com o Paysandu, o Clube de Regatas Brasil já pensa no próximo adversário. A diretoria regatiana definiu os preços dos ingressos para o jogo contra o Timbu, jogo de amanhã às 8 horas e 30 minutos. Os valores dos bilhetes variam entre 20 e 10 reais meia entrada para a arquibancada baixa, a arquibancada alta 60 e 30 para o setor de cadeiras. Então é um preço razoavelmente bom, né? Eu acho que é o mínimo que se pode acontecer, ingresso até de 10 reais, é brincadeira, né? É muito para levar muita gente ao estádio mesmo, o Clube de Regatas Brasil. Os ingressos já começam a ser vendidos e já podem ser adquiridos nas seguintes lojas: Stand do Galo, no 2º piso do Maceió Shopping, Polisport no centro e Shopping Maceió, no Shopping Pátio, no Bar do Carla no Trapiche, na loja Grande Torcedor e Sans Clube na Jatiuca, além da Arena da Torcida na Jatiuca e Serraria. Na noite da última sexta-feira, o Galo voltou a pontuar fora de casa, chegou aos 36 pontos na segundona. Agora a equipe alagoana tem 2 partidas no estádio Rei Pelé e espera contar com o apoio do torcedor para conquistar grandes resultados. Pois é, e esses resultados já podem vir já a partir de amanhã no estádio Rei Pelé. É só esperar para ver
porque a festa deve ser grande, o CRB se afastando da zona da confusão, da zona do rebaixamento. É claro, é isso que nenhum alagoano quer, né? É ver mais uma queda de uma equipe. Já tivemos a equipe do Asa que infelizmente desceu para a 4ª divisão, e se isso voltasse a acontecer com outra equipe, seria trágico para o campeonato, para o futebol de Alagoas, melhor dizendo. Do outro lado, o CSA conseguiu uma grande vitória na briga pelo título de campeão brasileiro da Série C, ao derrotar o poderoso Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense, por 2-1. O time azulino deu um passo muito importante para a conquista do título. Como vale o gol fora de casa, o CSA será campeão com qualquer nova vitória, com um empate sem perder por 1-0, né? E se perder por 1-0, o Fortaleza, deixa eu refazer isso aqui, né? Como vale o gol fora de casa, o CSA será campeão com qualquer vitória, com um empate e se perder por 1-0. Já o Fortaleza, se o Fortaleza vencer, repetindo o placar do primeiro jogo, disputa para a cobrança de pênalti. Isso aí mesmo, é isso mesmo. Se repetir o mesmo resultado, o Fortaleza vencendo, aí vai para a disputa por pênalti. Qualquer outra vitória do time cearense que não seja 1-0 ou 2-1, o título vai para o Leão. Tão importante quanto a proximidade da conquista do título será a capacidade de organizar, que a Federação Alagoana e o CSA e o governo do estado precisarão mostrar. O jogo será mostrado e chamará a atenção de todo o Brasil. Precisaremos ofertar uma condição de logística para o torcedor, ter a capacidade de evitar qualquer invasão de campo em caso de conquistas, receber bem e com segurança o torcedor visitante e fazer com que todos os aspectos do jogo fora de campo possam fluir de maneira positiva para o estado de Alagoas. Foi uma atuação digna de um grande finalista. O CSA foi inteligente, estratégico e soube jogar a decisão, aplicando todos os conceitos que o futebol exige. A equipe azulina jogou, marcou, fez uma marcação forte e conseguiu transição em velocidade. Teve um maestro para comandar, ditar o ritmo e descobrir as jogadas certas. Apresentou atletas e infiltrando como homem surpresa jogadores, mostrando maturidade. Logo no começo, ficou evidente que o CSA precisaria travar os lados do Fortaleza, pois nesse setor o time cearense apresentava sua maior qualidade. Nesse aspecto, os extremos azulino, Marco Antônio com a 11 e Edinho com a 7, teriam um papel fundamental e até mesmo seriam sacrificados para fazerem o balanço definitivo. Não se contava com o Rafinha. O número 6, tomando um cartão muito cedo aos 15 minutos, fato que fez o lateral diminuir a agressividade da marcação. Com isso, Pablo, de maneira inteligente, começou a infiltrar pelo lado esquerdo e criar os principais riscos para o azulão no jogo. Por alguns momentos, no primeiro tempo, Dick errou o posicionamento pelo lado direito, mas foi corrigido, ofertando o sistema defensivo uma característica de ter mais um homem alto, com capacidade de corte das bolas aéreas, que o Fortaleza também usou na insistência. Mas o CSA também mostrou ousadia e soube atacar na qualidade, na quantidade e na hora certa. O primeiro gol azulino é uma jogada para um manual de criação ofensiva. O homem da bola, Daniel Costa, o número 10, tem o domínio com diversas opções. A jogada de lateral de fundo com Edinho, número 7. O cruzamento direito para o homem de referência, Michel, com a 9, ou a infiltração de um homem surpresa, Dauan, o 5, participando no momento ofensivo com a qualidade e uma opção
oferecendo a marcação do Leão. Foi quebrada e Michel voltou a marcar nos momentos decisivos. Portanto, foi uma partida muito importante, muito interessante que o CSA fez lá em Fortaleza, e é esperado no próximo final de semana em Maceió, onde um novo encontro, um novo duelo entre Alagoas e Ceará, entre CSA e Fortaleza, definirão quem será realmente o campeão brasileiro da Série C. E para isso, os Alagoas prepara uma grande festa, porque o título, se vir para Alagoas, será de forma inédita, e o CSA, que muitas vezes bateu na trave como campeão brasileiro da Taça de Prata, terminou 2 vezes como vice em 82 e 83, e campeão sul-americano, que também terminou como vice da Conmebol em 1999. Em outros tempos, onde outros jogadores, onde outros atletas, mas nomes consagrados até hoje, fazem parte da história do Centro Esportivo Alagoano. 1h55 em São José da Tapera. É o seu programa Tapera Falando de Esportes. Rádio Tapera FM. Falando de Esportes. Produção e apresentação. Um abraço muito importante para você que está ligadinho conosco, curtindo a programação da sua rádio Tapera FM em 87,5 MHz. O final de semana teve também o Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. Esses vamos deixar para passar essas informações para amanhã. Amanhã você vai ficar sabendo de toda a rodada dessa semana do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. E então a gente agradece a todos vocês que estiveram conosco durante todo esse programa, esse início de tarde aqui no seu programa Tapera Falando de Esporte. Então amanhã a gente passa para você todas as informações do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. Amanhã tem mais Alagoas em campo. Tem o CRB enfrentando a equipe do Clube Náutico Capibaribe, jogo que acontece no estádio Rei Pelé. E à tarde a gente já começa a fazer no bate-bola aqui, trazendo todas as informações desse jogão, assim que chegarmos para apresentar o programa de amanhã, terça-feira. E na quarta, todo o resultado também dessa rodada da Série B, esse início de rodada que começa já na terça-feira. Hoje tem futebol e amanhã a gente passa também futebol da 1ª Divisão. O Santos enfrenta a equipe do Vitória e a gente passa a você também o resultado amanhã no nosso programa, tá bom? Termina aqui o programa Tapera falando de esporte de hoje, prometendo voltar amanhã a partir das 13 horas. O meu boa tarde! A rádio que toca